Salve galera! Hoje nós estamos iniciando uma nova playlist aqui no canal. A playlist que nós nomeamos de grandes lições, tá? O que se trata essa playlist são lições que eu aprendi ao decorrer do tempo, né? Com o passar do tempo, foi mudando as minhas percepções sobre algumas coisas nas quais eu me comportava de algumas formas ou que eu acreditava no passado. E hoje eu vejo que foi um erro tremendo e eu gostaria de compartilhar muito como um desabafo, muito para conscientizar, para mostrar o meu ponto de vista para vocês e, claro, entender se vocês concordam ou não com esse comportamento, com essa nova filosofia. Bonito! Eu sempre economizei muito dinheiro, né? Não muito, mas assim, tudo que eu recebia, né? Eu deixava de tomar lanche na escola, deixava de almoçar com os amigos, deixava de tomar uma cervejinha na faculdade e eu me recusava a sair para lugares caros simplesmente por não querer gastar dinheiro. Aquela época, né, que eu tava começando a faculdade, começando a trabalhar, eu vejo que isso não era um problema tão grande, porque eu recebia muito pouco, eu tinha pouquíssimo dinheiro e qualquer coisa que eu fizesse naquela época comprometia completamente, né, as minhas finanças mensais, né, e o quanto que eu ia investir naquele valor. Sem falar que cada centavo que eu colocava era muito proporcional ao total do meu patrimônio. Então, realmente fazia muito sentido eu poupar ao máximo naquela época. Principalmente levando em consideração os juros compostos, que como eles são exponencializados pelo tempo, quanto antes eu começasse a investir, mais eles fariam efeito, então fazia todo sentido eu investir cada vez mais o quanto antes, e foi basicamente exatamente o que aconteceu. Hoje em dia eu consegui acumular um bom patrimônio por conta desse comportamento que eu tive lá atrás. Ah, bom! O grande problema aqui é que eu basicamente estagnei com esse comportamento. Eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a fazer mais projetos, comecei a ser promovido, só que eu mantive essa filosofia de, ser um miserável. E aí veio a minha primeira lição, não viver como um miserável, né? O foco não tá simplesmente em reduzir o seu custo de vida o mínimo possível para você estar quase, com a corda no pescoço, sem ter onde tirar, né? E simplesmente viver com essa vida. O foco tá muito mais em viver com pelo menos o básico, claro, guardando dinheiro, claro, investindo sempre que possível, mantendo muito bem esse equilíbrio, mas o foco cada vez mais é ganhar mais dinheiro, ganhar mais, fazer novos projetos, trabalhar tendo mais resultados, sendo promovido, agregando mais valor e simplesmente vivendo o mínimo ali possível. Se você quer economizar muito pouco, é diferente de você ser essa pessoa que eu era, né, de querer, se enforcar o máximo possível. Mas a questão é também nós teremos que tomar cuidado para não fazer o contrário, de querer viver, adiantar sonhos, sair viajando, sair comprando carro com dinheiro que não tem, né? E depois se endividar o suficiente para você basicamente comprometer dívida, para virar um escravo do dinheiro, que aqui é exatamente ao contrário, né? A proposta desse canal é a gente ser livre, ter a nossa alforria financeira. Então a gente realmente precisa buscar bem o equilíbrio das duas partes. E qual que é o meu ponto aqui? Bom, o próprio maior canal de finanças do mundo hoje em dia ensina esse tipo de coisa, né? A ficar negociando com feirante, a ficar comprando roupa só de brechó, a gastar horas do seu dia e muita sanidade mental para você reduzir 5, 10 reais por mês de conta de telefone, luz, sabe? Economizar com cosmético, com, sabonete, shampoo, sabe? São coisas que, lá nesse momento inicial de vida que você tá apertado, você realmente precisa fazer, mas depois o foco é você não ficar se limitando e se matando e se humilhando, vivendo dessa maneira, e sim viver com base o que focar em aumentar as receitas. É verdade. Eu nem sei se vale para todos, mas é para não ser igual eu era, porque eu realmente era e eu tive dificuldade, até tenho talvez, para sair desse tipo de mentalidade. Essa mentalidade de, não comprar uma bolacha porque eu sei que do outro lado da cidade essa bolacha é 20 centavos mais barata. Ou comer um lanche que eu nem quero, deixar de comer o que eu quero para comer o que eu não quero, para economizar R$2, sendo que é um lanche ruim que, não vai fazer a mínima diferença para mim. Sabe, não deixar, por exemplo, a minha namorada pegar mais uma Coca Zero lá no restaurante, porque isso vai estourar o limite, né, do orçamento que eu planejei gastar naquele dia. Enfim, esse tipo de coisa que eu digo para não se humilhar. Então, a lição principal aqui foi isso, né? É não se humilhar para esse tipo de coisa. A partir do momento que eu ultrapassei esse padrão aqui de estilo de vida, né? Um padrão básico de sobrevivência, agora o foco não é ficar economizando algum cafezinho, economizando com
com preço de sanduíche, economizando com uma Coca Zero. E sim, poxa, ultrapassei aqui. Isso agora é meio que um gasto um tanto quanto insignificante com o proporcional de receita que eu gero. Então o foco aqui é gastar com prazer, gastar com inteligência, sabedoria, esse tipo de coisa sem se humilhar. E o resto, cara, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos ganhar dinheiro, vamos, realizar projetos, vamos estudar para aumentar o valor da nossa hora. E não se preocupar com esse tipo de coisa que era preocupação no tempo passado, é preocupação para muitas das pessoas, principalmente aqui do Brasil, mas a partir do momento que você supera essa barreira, não deve ser mais e espero que não seja mais para ninguém, tá? Então não sei se muitas das pessoas vão se identificar com isso, tá? Foi um grande desabafo para mim escrever esse roteiro e refletir sobre esse tipo de atitude que eu estava tendo. Tá? Gostaria de realmente saber a sua opinião, se você concorda, se você não concorda, se você é assim, se você não é assim, se mudou alguma percepção sobre a sua mentalidade. Eu vou ler realmente com muita atenção cada comentário desse vídeo, tá? Porque eu realmente quero saber a opinião de cada um, tá? E obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção, pelo seu acesso. Curta o vídeo se você se identificou, compartilhe com alguém que vive dessa maneira e muito obrigado, até o próximo vídeo.